Hoje estamos aqui gravando uma edição super especial do podcast Futuro das Cidades como painel da 10ª edição da Arena Office, que acontece na House Decor aqui na Expo Revestir, para falar sobre o tema de materiais sustentáveis. Queria agradecer imensamente a esse convite do Gustavo, do Onaga, para poder mediar uma conversa com 3 pessoas incríveis que eu conheço. E eu gostaria de começar pedindo para que vocês possam se apresentar um pouquinho. Odilon, muito obrigada pela sua presença. Conta quem você é, aonde você trabalha, as coisas incríveis que você faz. É um prazer enorme estar aqui e poder divulgar um pouco dessa sustentabilidade que a gente tanto precisa. Eu sou paisagista, sou fundador da Anne Verde Paisagismo e o criador da Roca Tintas Sustentáveis. Carol, muito obrigada por ter vindo. Você, eu que agradeço. Conheço há tantos anos, sou fã do trabalho que você faz. Conta Igualmente. Um pouquinho o que é isso que você faz. Obrigada, Adri. É prazer estar com vocês aqui também. Eu sou Carol Pitin, sou fundadora da Matéria Lab Design, que é uma empresa especializada em trazer soluções de materiais sustentáveis e gestão de sustentabilidade nas empresas, principalmente focado em arquitetura, design, mobiliário, esse setor criativo, né, que a gente fala. A gente tem uma materioteca, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, focada para materiais circulares. Tem um jeitinho aí, uma metodologia de análise que vai ser legal a gente papear sobre isso. E é isso, gente. Prazer. Jorges. O último, mas não menos importante, Jorges Braston. Eu já te apelidei e coloquei o nome da Braston como sobrenome. Fala um pouquinho sobre o pessoal acha que é Jorge Braston, mas na verdade é Jorge Rosalin. Olha, os nomes bem complicados. Mas eu sou proprietário da Braston e a ideia da empresa sempre foi a sustentabilidade desde o primeiro dia do lançamento, com pisos permeáveis. E aí a gente vem com os anos evoluindo. A cada 5 anos, 6 anos, vem uma coisa nova. E em breve já estamos lançando um novo produto, que eu acho que vai agregar muito nesta entrevista de hoje. Queria agradecer demais a presença de vocês para falar sobre esse tema, então, de materiais sustentáveis, né? A gente está, talvez, na verdade, no maior evento que traz soluções para o mercado da arquitetura, interiores, decoração, que é a Expo Revestir e House Decor, e poder falar da importância da gente olhar esses materiais não só sob o viés do design, que não é que não seja importante, mas sob o viés de qualidade técnica, de desempenho ambiental, é fundamental hoje em dia quando a gente está buscando se diferenciar e trazer uma solução realmente inovadora para o mercado. Tem uma frase que sempre eu gosto de dizer quando eu vou falar sobre materiais, é que não existe nenhum material ambientalmente bom que não seja tecnicamente excelente. Eu falo isso em 100% das oportunidades que eu tenho quando a pauta é o assunto dos materiais sustentáveis. E pegando essa fala, eu queria começar um pouco com a Carol, que viajou para alguns países na Europa, fez diversas pesquisas sobre bibliotecas de materiais. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. O que você já viu lá fora e o que você faz aqui? E por que você entendeu que era importante trazer uma maneira fácil da gente conseguir entender essas questões dos atributos técnicos ambientais dos produtos? Bom, primeiro queria voltar um passinho assim para lembrar que a palavra sustentabilidade ela veio do setor econômico, né? Ela vem da economia. E sugere para a gente viver ao longo do tempo sem quebrar, com sabedoria, né? E a ecologia e a economia, elas se separaram, né? No mercado, nas operações. E a gente está sofrendo bastante com isso. Então, do ponto de vista de materiais, o nosso objetivo é fazer 2 pontas olharem a importância que elas têm. Então, quem produz ou fabrica, né, uma matéria-prima, né, um produto, um material, que tenha uma responsabilidade da cadeia, e quem consome, que entenda também a sua responsabilidade na cadeia. Eu acho que a hora que a gente for falar sobre circularidade, a gente volta nesse ponto. Queria só fazer essa introdução e, levando em conta esse meu pensamento,
né, que para mim um material circular é um material inteligente, né, um material que respeita a natureza, que respeita as qualidades técnicas suficientemente para também ser usado e voltar, né, pro ciclo novamente, de uma forma bonita, com qualidade, com resistência, né, com tudo que tem que ter para a gente poder usar em qualquer ferramenta que a gente precisa, né? Móveis, roupa, construções, decorações, embalagens, né? E por aí vai. Então, olhando para isso, pensando na sustentabilidade, a gente quis trazer a Materioteca da Materialab aqui no Brasil, ajudando os profissionais criativos a apertar a tecla SAP para eles, né? E facilitar o entendimento de como falar com uma marca, com um fornecedor e entender de onde vem aquele material, como esse material é fabricado, seja industrial, seja artesanal, né? Que tipo de gastos com água, energia, geração de resíduos esse material tem, que impactos sociais ele está atrelado, que tipo de informações essa marca dá para o profissional criativo para ele poder ter idoneidade do que está sendo falado e um monte de outros atributos que eu acho que a gente pode falar um pouco mais aqui com o caldo, né, da nossa conversa, mas eu fui olhar o que você comentou pelo mundo, o que tinha, né, e eu vi que tinham várias bibliotecas de materiais, né, que eles chamam lá fora de Material Libraries, né? Então eu fui entender que isso existia no mundo. Quando eu fui olhar em 2008, 2009, foi essa época que eu fui dar essa volta, ainda não se falava tanto de sustentabilidade em todas as materiotecas do mundo inteiro. E aí a gente resolveu trazer uma para o Brasil focando nesse tema. E é muito legal ver que todas elas, sem exceção, todas elas já devem ter mais de 15 espalhadas pelo mundo, na newsletter, nas exposições, nas informações da comunicação, todas elas falam sobre material circular e sustentabilidade hoje, assim, sem exceção. É legal ver, né, o que aconteceu há 15 anos atrás e como a gente está no caminho certo, né, esse ano. Sem dúvida. Você trouxe um termo que eu acho que é fantástico, é apertar a tecla SAP. E há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de me envolver num trabalho que foi liderado pela Alessandra Caiado, que inclusive já deu uma entrevista aqui para o podcast, de desenvolver uma tabela ambiental para Braston, que tem muito sobre isso, de traduzir, apertar a tecla SAP para uma série de atributos dos pisos drenantes. Jorge, por que você entendeu há tantos anos atrás que era importante se posicionar no mercado, levando essas informações de uma forma estruturada para quem estava especificando os seus produtos? Bom, desde o início, a produção da Braston foi voltada, como eu disse anteriormente, à sustentabilidade. O nosso primeiro produto foi o piso grama. Então, a ideia era essa, de tirar a água da superfície. Isso foi feito com bastante sucesso, mas tinha um pouco do problema da viabilidade, né? Das pessoas andarem por cima, não tinha tanto conforto. E com o passar dos anos, a gente foi desenvolvendo vários produtos. Sempre participei de feiras no exterior e estava vendo a tendência que era lá no mundo, né? E, por exemplo, na Alemanha já tinha esse piso permeável, mas lá eles são super pragmáticos, né? O piso tem que ser um piso cinza, grosso, suporta automóvel, a estética zero. Aí vim com essa ideia para cá, falei, nossa, é um produto pioneiro, vamos lançá-lo e vai ser o maior sucesso. Falei com vários arquitetos, todos adoraram a ideia sustentável, mas ainda não era o tempo em que o pessoal sentia essa necessidade. Então, eu via que não estava agradando ainda a forma do piso. Ele foi para a gaveta, ficou uns 3 meses na gaveta, até um dia que foi feito o Casacor. No Casacor, um arquiteto conhecido aqui, amigo nosso, Egito Abud, resolveu fazer a calçada viva. E lá a gente inaugurou o piso drenante. E lá eu percebi o seguinte, que aqui no Brasil não adianta você fazer um piso pragmático, ele tem que ser lindo, tem que ser bonito. E até o arquiteto falou, põe uma cor nisso, melhora um pouco a textura dele. E foi com isso que a gente foi desenvolvendo. Tanto é que hoje a fábrica detém o maior número de cores, formas, espessuras
e para vários usos, de pedestre até para passar carreta por cima. E a estética dele ficou tão agradável e tão confortável que dá para se colocar até nas margens da piscina. Então você tem um piso permeável ao lado da piscina, que realmente ele troca calor, permeia a água, não forma poça, não dá nem para molhar a toalha, dá para deixar ali tranquilo. E a estética dele agradou muito. E aí a gente foi evoluindo com isso. E acredito hoje que esse piso já chegou num patamar bem evoluído. Mas agora, eu acredito que nós temos que tomar cuidado na evolução dos produtos, economizar materiais e começar a ter produtos de concreto mais tecnológicos. E esse é o nosso próximo passo. Agora, melhorar a tecnologia do piso, economizar concreto. O concreto, infelizmente, ele é um potencial no consumo de energia e poluição. Então, é necessário a gente economizar o concreto, porque a demanda populacional está enorme. Em 2001, a população já estava por volta acho que de 5, 6 bi. E em 2050, acredito que vai chegar por volta de 10. Então, com isso, vai aumentar muito a urbanização, a necessidade de compra de novos materiais. O aumento da construção vai ser realmente bem vertical. E com isso, para não acelerar também o consumo do cimento, é aí que entra a necessidade de uma economia, tirar o desperdício das obras, das fábricas e ter um material mais sustentável. E é isso que nós estamos fazendo agora, desenvolvendo um produto que, aliás, não é nem de agora. Faz uns 10 anos que estamos tentando fazer um concreto chamado fotocatalítico. E tínhamos praticamente todas a química desse piso. Faltava só mais um item, que estamos descobrindo, que é o grafeno. Então estamos incorporando isso no piso. Com ele vai economizar um concreto, vai aumentar a resistência e vai ser um grande passo na evolução do cimento. É aí por esse caminho que nós estamos agora seguindo. Fantástico. É esse processo de pesquisa e desenvolvimento contínuo, né? Eu acho que a gente está buscando, de certo modo, melhorar desempenho, melhorar as características dos produtos e também descomplicar. E eu acho que essa é uma palavra que eu quero usar junto com o Odilon, porque eu acho que o Odilon foi descomplicando o conceito da tinta com uma solução incrível, né, Odilon? É exatamente isso. As pessoas me perguntam como eu cheguei nisso. E, na verdade, a tinta à base de terra, cal, óxidos, enfim, como pigmentos naturais, existe há mais de 4.000 anos. Se pensar nos gregos, os egípcios, então nem se fala. E essa história nasceu de uma necessidade, enquanto paisagista, de criar uma linha de vasos que fosse diferenciada e que não agredisse o meio ambiente. Aí nasceu a Roca, que nada mais é do que uma experiência minha de infância, adolescência. Eu cresci em fazendas, né? Frequentando fazendas, apesar de viver em São Paulo a minha vida toda. Mas meus avós no interior tinham fazenda e eu frequentava. E uma das coisas que nós gostávamos de fazer nas férias era pintar todas as casas da fazenda com cal. Às vezes era cal e terra e assim por diante. A única coisa que eu fiz foi incorporar uma tecnologia, algo que tornasse isso ainda mais durável. Porque, na verdade, o pigmento natural, que pode ser extraído de óxidos, de insetos, como a cochonilha, por exemplo, ela tem uma cor carmim, um tipo de cochonilha, que é incrivelmente bonita e é usada, enfim. Plantas. Eu só tentei resgatar as coisas que já existiam e incorporar durabilidade, resistência a ela. Enfim, foi isso que eu acabei fazendo e estou muito feliz com isso, de poder contribuir, né, com esse nosso mundinho que está precisando tanto disso, dando tantos sinais e que as pessoas precisam abrir os olhos para isso, né? E com evidência técnica, né? Porque eu acho que essas soluções de tinta, elas sempre passam por uma dúvida em relação à qualidade e à resistência, e você conseguiu comprovar por laboratório
que esse produto, sim, ele consegue atingir as resistências necessárias. Olha, né? essa foi um episódio interessante. Uma paisagista do nosso ramo e que é muito focada em sustentabilidade, um dia foi me conhecer e conhecer o produto. Ela falou, olha, Odilon, não adianta você dizer que ela é isso ou que ela é aquilo. Você tem que comprovar que ela é isso. E eu fui atrás de fazer isso e acabamos tirando a comprovação de que ela é aquilo que nós falamos que ela é. Eu já sabia, porque, na verdade, assim, uma experiência minha, pintando uma parede, a tinta respingou em algumas folhas. E isso eu fui perceber uma semana depois. E fui lá na folha para tentar ver o que tinha acontecido com a planta, se tinha danificado e tal. E a planta simplesmente continua verde. Eu virava para a parte de baixo da folha, ela estava intacta. Eu falei, meu Deus, realmente ela não agride mesmo a natureza, literalmente. E é isso. Bom, falamos em não agredir, em ter, de certo modo, essa não agressão é um pouco dos fundamentos da circularidade, né? Quando a gente pensa circularidade, a gente fala sobre o potencial de um produto se renovar dentro de um ciclo, mas, junto a isso, não perpetuar a toxicidade, né? Se a gente tem um material tóxico também e perpetua ele na natureza, quanto que esse malefício da toxicidade ele não pode se propagar e impactar o meio ambiente de diferentes formas. Pensando nisso, Carol, o que você tem visto dessas soluções e da adoção desse conceito de circularidade no desenvolvimento de produtos? Bom, o que eu quero até ressaltar o que foi falado aqui, que é bem legal, né? Então, por exemplo, primeiro, uma empresa que existe há muitos anos e que foi se refazendo, porque vamos combinar que eu acho que daqui a pouco vai ter empresa que não vai existir mais, né? Então é muito legal saber, né? Uma empresa que está preocupada com o concreto, sabe que tem emissões de CO2 importantes para mudanças climáticas e vamos lá, vamos melhorar a tecnologia do produto, colocar uns agregados reciclados ou uma tecnologia que diminua o uso do cimento. Então isso já é algo que tem a ver com a circularidade, porque a circularidade ela não é só o destino de um material, se ele vai ser compostável, se vai ser reciclado, né? Presume-se que a gente vai analisar o ciclo de vida todo daquele produto. E aí passa pela extração, pelos componentes, como ele é feito e parará, que é o que está sendo, né, exemplificado aqui. Então, eu acho legal lembrar, né, o que foi falado aqui, que é o que a gente tem visto, posso dar uns exemplos daqui a pouco. E essa história de também buscar, né, olha, a pigmentação ela é importante, até a sua história vem, né, começou com um arquiteto falando da pigmentação. A pigmentação é importante, mas como que a gente faz para ter uma pigmentação que seja de vegetais, que seja de um animal, olhar para trás, né? Aquilo que o Krenak fala, né, o nosso super indígena, a ancestralidade é muito importante com a tecnologia e a gente une os dois e chega lá, né? Então, o que eu tenho visto muito, assim, são empresas realmente a fim de mudar seus modelos de negócios, né? Aquelas que existem, né? Que vão se renovando e vão se adequando para permanecer no mundo, né? Porque as que não fizerem isso, eu acho que não vão existir. Ou eu gostaria que não existissem, né? Já começo a mostrar o que eu penso, né? Porque a gente quer ter coisas boas para colocar e aplicar no nosso design, né? Então já vejo muito isso e assim do ponto de vista prático, né? O que eu estou vendo é assim muitas empresas se unindo, então resíduos de com resíduos excedentes, né? Sendo circulados entre indústrias, com o desenvolvimento de novos produtos, muito, desde um vidro de uma que vai para o cimento da outra, que vai para a cerâmica da outra, até borrachas industriais farmacêuticas, aquelas amarelinhas que vão parar num revestimento de borracha, os grânulos de pneu, que já estão com as havaianas estudando. Essa história dos resíduos, assim, que há um tempo atrás chamava-se ecologia industrial, que são indústrias se conversando, eu estou vendo muito isso acontecer. Junto com isso, por conta dos excedentes,
as indústrias estão olhando também como não ter tanto excedente. Então, você comentou isso, né? Como não gerar resíduo, né? Como mudar a leveza do seu produto e tudo. Então, isso também está acontecendo. E algo que eu estava até conversando com o Dilon ali no café, que aí não dá nem para eu dizer o que é que está vindo, mas eu sei que está vindo e está muito rápido e com volume muito grande. São as pesquisas Amazônia Cerrado, com fibras e sementes novas. Eu estou impressionada com o que está vindo. Eu acabei de voltar de Manaus, em novembro do ano passado, eu voltei de Manaus, de um centro de biotecnologia da Amazônia. O que eu vi lá de fibras e sementes sendo desenvolvidas e que vai refletir na floresta, porque vai fazer com que ribeirinhas, indígenas, quilombolas tenham força suficiente, geração de renda suficiente, né, que a gente chama isso de levar a indústria para a floresta, para eles permanecerem com força, com dinheiro, para deixar nossa floresta em pé, né, fazendo um manejo adequado de tudo isso. Então, assim, eu estou vendo isso acontecer e eu estou impressionada com a rapidez, assim, de nem 2 anos para cá. Porque tratar desse mérito sustentável, você trouxe um ponto importante que a gente não tinha abordado ainda, que é a frente social que tudo isso gera, né? A gente tem uma necessidade muito grande de ter a indústria da construção cada vez mais comprometida com isso, e é uma necessidade e uma oportunidade de trabalhar o mérito social, valorizando o que a gente tem de nativo, o que a gente tem de cultura, o que os nossos povos originários conhecem, né, e que há tanto tempo usam e que ainda não foi propriamente descoberto pela indústria e uma forma adequada de se explorar esses recursos, né? Então a gente ainda tem muito a se descobrir e, na verdade, resgatar esse conhecimento que está aí, né? Está aí em muitos lugares do nosso país. E falando em conhecimento, tem um ponto que Jorge trouxe e que, bom, eu sou engenheira ambiental, meu mestrado é em química, então eu até consigo entender um pouco, mas eu não sei se todo mundo que está ouvindo o podcast conhece. Você falou sobre trazer uma solução para conseguir agregar ao piso uma propriedade fotocatalítica. O que é isso, Jorge? Explica por que você achou isso legal. O processo químico fotocatalítico é um processo que vem sendo desenvolvido há alguns anos. Agora ele está chegando, vamos dizer, próximo da perfeição, com o acréscimo do grafeno. Com esse produto, todo incorporado no concreto, ele se torna um concreto praticamente autolimpante, porque ele fecha a porosidade, ele troca o gás carbônico por oxigênio, ele é um piso que tem uma temperatura melhor, a durabilidade do concreto aumenta. Então, quer dizer, vai ter muito menos desperdício, menos consumo de concreto, porque é necessário agora prestar muita atenção nesse negócio de resíduo, porque para mim não existe resíduo no mundo. Tudo é aproveitável, tudo. Desde o início, assim, há muitos anos, nós temos um trabalho paralelo junto aos arquitetos, inclusive aos engenheiros, né? Inclusive, eu tive muita ajuda dos engenheiros agrônomos da Unicamp, em Campinas, que, aliás, é bem próximo da minha fábrica. E o pessoal ia lá visitar a fábrica de vez em quando, que eles estavam falando, a gente vai se divertindo, porque vem os alunos, vem as pessoas, a gente fica inventando coisa. Uma vez trouxeram um monte de casca de arroz, que a casca de arroz é altamente carregada de sílica, então melhora bastante a resistência. A gente moeu, colocou no concreto, fez teste. Aí uma outra oportunidade, trouxeram fibra de coco. A fibra de coco, imagina, ela usava antigamente para acender fornos, ou seja, vai para o fogo. Até que a gente começou a ver que essa fibra de coco no concreto era maravilhoso. Isso eu estou falando coisa de 2001, 2002. Tínhamos uma placa, que é o nosso piso grama, que ele tem 87 de comprimento. Então, a cada 100 peças quebrava-se 10, 12 peças, mesmo que eram armadas. Aí a gente começou a usar a fibra de coco, incorporar no concreto, aquela fibra toda e tal. Ficou uma moçoroca assim, mas ficou uma coisa muito legal. Por quê? A resistência foi lá para cima. A cada 100 peças feitas, 100 saíam inteiras. Não tinha trinca, não quebravam.
E a coisa foi evoluindo. Aí o que acontece? O que precisa das outras fábricas é essa consciência. Por que o arroz não deu certo e a fibra deu? A fibra era de uma empresa grande, que ela viu essa oportunidade, então ela começava a lavar as fibras e embalar. Então, para mim era muito fácil comprar e colocar na fábrica. O arroz não. Tinha que vir um caminhão e jogar o arroz de tudo que é jeito. Aí complicou. Então ficou do lado. Então, quanto mais as fábricas trouxerem seus produtos, resíduos, vamos dizer, embalados, lavados, prontos para o uso, é possível utilizá-los de toda forma. Não se perde. Pensando nesse tema de resíduos, acho que essa solução das tintas, fora uma característica muito interessante que também a gente estava conversando, que é de deixar a parede respirar, que é algo super importante, que garante a durabilidade também do produto, de certo modo, ou de todo modo, facilita substancialmente também o que a gente faz com a embalagem da tinta. Hoje, destinar uma embalagem de tinta nem sempre é algo fácil, porque a depender do que tem naquela tinta, aquela embalagem ela está, de certo modo, contaminada e precisa de um destino especial, né, Odilon? Me fala um pouco sobre como que vocês, essas características das tintas de vocês e o que você pensa em relação a essa oportunidade, ou que também ela acaba gerando de poder tratar essa embalagem de uma forma mais fácil. Só retornando um pouquinho, falando sobre os pigmentos, os ancestrais usavam realmente todos esses pigmentos naturais, como nós falamos, e o interessante, que eu acho que se esqueceu, é que o pigmento natural, ou melhor, mineral, ele não desbota como os pigmentos artificiais de hoje. Então ele tem uma durabilidade muito maior, né? E a minha impressão é que essas coisas foram sendo esquecidas. Falando sobre a embalagem, no caso, nossa tinta não contamina a embalagem alguma. Então, hoje, nós estamos nesses estudos, inclusive, o propósito dessa embalagem, nós estamos usando um plástico já reciclado e possível de ser reciclado novamente para armazenar essa tinta. Como ela é bicomponente, ela vem em um pó, que nada mais é que a grande parte dela terra, dentro de um recipiente reciclável. E é assim que hoje nós estamos tratando isso, né? E realmente é isso que você falou. Muitos produtos químicos depois não podem, eles ocupam aquele recipiente, ele não pode ser usado para mais nada, que não é o nosso caso. Então a gente espera que esses recipientes sejam usados muitas e muitas vezes ainda. Então, uma solução ela vai ajudando na outra, né? Com certeza. É um efeito borboleta próspero, né? Assim, um efeito positivo atrás de outro efeito positivo, que é o que a gente busca quando a gente trabalha o tema da sustentabilidade, né? E dentro desse tema da sustentabilidade, pensando em pessoas, o conceito do que a Carol tem feito bastante, de certo modo, é trabalhar a educação, né? Trabalhar conhecimento e formas de se apresentar dados a respeito desses materiais. O que eu percebo muito, né? Quase 20 anos aí trabalhando com sustentabilidade em construção civil, é de fato uma dificuldade da gente acessar informações e também das pessoas conhecerem o que é importante em relação a um produto. A gente tem uma diversidade tão ampla de materiais que é difícil a gente conhecer sobre todos eles, né? Então é um trabalho contínuo de desenvolvimento e educação. Fala um pouquinho sobre isso, Carol. Como que você estruturou, né, os temas dentro da biblioteca, da Matéria Lab? Como que você trabalha essas formas de comunicação para trazer esse conhecimento ao público de uma forma mais organizada e acessível? A gente dividiu em uma classificação básica: tintas, vernizes, impermeabilizantes, cerâmico cimentício, têxteis, polímeros, e aí foi surgindo as subdivisões, né? Então, por exemplo, o couro ganhou o upgrade dos têxteis, os couros vegetais, né, os tecidos agora que estão chegando, substituindo o couro, estão também chegando numa outra subdivisão, e por aí vai, né? Dos polímeros, alguns também
tem uns destaques como EVA, o PET, parará. E é isso, a gente foi também adquirindo essas subdivisões quando a gente também foi entendendo, junto com os profissionais que trabalham com a gente, como você se apresentou. Eu sou química, eu sou engenheira, ou seja, a gente também tem profissionais interessantes com a gente, porque a gente precisa ir entendendo aos poucos todos os tipos de materialidade, com as especificidades de cada um, né? E aí, ao longo dos anos, a gente foi fazendo duas coisas além do nosso próprio, né, trabalho, nossa própria equipe. Claro, conversando com as indústrias, conhecendo os próprios fornecedores, nos ensinando muito, né? Agora a gente foi fazendo duas coisas em paralelo. A primeira, fazendo parceria com as associações, né? Por exemplo, você falou das latas de tinta, né? A Abrafat, a gente entende como que você faz para descartar uma tinta, que entra lá no site, tem os pontos de entrega voluntária, e a partir daí a gente conversa com os profissionais que trabalham com a gente para a gente poder passar esta informação. Então, a mesma coisa com as associações brasileiras de todos os segmentos, né? A gente vai se aproximando e, paralelo a isso, que acho que é o mais... não diria importante, mas o nosso ativo mais legal, assim, acho que na empresa, é parcerias com as universidades. Então, tem vários laboratórios em diversas universidades espalhados pelo Brasil, desde engenharia de materiais em Botucatu, até a Poli da USP, o pessoal da Unicinos do Sul, tem um pessoalzinho lá no Norte, tem um monte de gente estudando coisas assim super diferentes, dentro das universidades. Até a gente já se cruzou numa dessas com o professor Gionderi, lembra? Sim. Lá atrás. Então é isso, por exemplo, aquele laboratório lá dentro da USP, que chamava C2C, que é GP2. de engenharia química, ou seja, a gente tinha lá uma colaboração, né, um contrato com vários aditivos, geralmente com quem está fazendo mestrado e doutorado, que está pesquisando coisas ou malucas, ou, né, como alguém pesquisando o novo biopolímero a partir da casca da batata doce. Isso existe e essa pessoa ou vai entrar no mercado ou vai contribuir para alguma coisa daqui a pouco, e a gente acompanha. Ou uma pessoa está, de fato, estudando o ciclo de vida de algum material, aí é uma coisa um pouco mais técnica, mas para nos subsidiar depois, né? Para essas informações todas. Então, a gente vai em paralelo com diversos players do mercado, para não estar sozinho e para a gente conseguir, né, ir surfando um pouco essa onda de complexidade que é essas informações e essas educações todas que a gente precisa passar com idoneidade, né? Porque não é... Assim, não é difícil porque a gente tem várias mãos, né? Mas é bem complexo, né? A gente tem que encarar, né? Essas informações todas, né? Precisa digerir, pesquisar, né? Exato. Pelo menos hoje... Catalogar os laudos, todos que vocês estão conversando, o que você está fazendo, buscando... Você falou, né? Eu preciso de comprovação, né? Claro, falar é muito importante. Agora, um PDFzinho de terceira parte, dos laboratórios, né? Ou diversos PDFs, diversos laudos que um produto pode nos prover, nos dá muita segurança. Exatamente. É essa comprovação técnica que a gente busca para atingir hoje questões que são importantes dentro da construção civil, que são os nossos desempenhos, atendimentos de norma. E até pensando nisso, acho que uma das normas relativamente recentes são as normas relacionadas aos pisos de concreto, aos pisos drenantes, né, Jorge? E eu lembro que na época que a gente trabalhou com vocês, a gente chegou até a fazer um vídeo para explicar um pouco como que faz para o piso efetivamente ser drenante, né? Porque a gente via até situação de piso drenante sendo instalado em cima de área impermeável, ou seja, perdendo a sua função principal, que é percolar a água efetivamente. Me fala um pouquinho, quais são os principais atributos que a gente precisa olhar num piso drenante, assim, na hora que você fala do seu produto, porque a gente ouvia muito no passado, não instalo porque quebra, né? Daí vem a norma, vem os regulamentos em relação à análise de resistência. O que é importante a gente olhar num piso drenante para falar, não, esse é um piso drenante de qualidade? Bom, quando lançamos ele, a gente descobriu logo de cara que a estética era uma coisa importante. Só que junto à estética tinha que entrar resistência.
E com isso a gente começou a observar que tem que ter a necessidade de laudos que provem que ele é resistente para esse tipo de tráfego, que ele tem a permeabilidade necessária, que drene praticamente 1 litro de água por segundo. Ele tem que ser um piso realmente que não vai drenar só água, porque vai passar poeira, vai passar areia, tem várias coisas que podem interferir. Então, ele tem que ter uma durabilidade, um tempo. Quando eu lancei esse piso, o pessoal perguntava, mas como é que vamos assentar esse piso? Eu falava, não, você vai colocar uma camada de pedrisco por baixo. Mas quanto de pedrisco? Vai precisar de pelo menos uns 20 centímetros. Todo mundo se assustava. Nossa, então vou pôr um piso drenante, mas vai me custar 20 centímetros de subbase? Isso vai custar muito caro, não sei o quê. Aí você fala, bom, isso que nós recomendamos. Mas aí o pessoal ia abaixando, até chegar ao absurdo de colocar 5 centímetros ou menos que isso. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é obrigatório 30. Porque o piso permeável ele é uma capa resistente para o tráfego de veículos. Ele é a parte dura, onde vai absorver, e depois aqui embaixo que vai acontecer toda a mágica. Porque tem muita interferência com o tipo de solo, um solo arenoso e um solo argiloso. Se você tem um solo de argila, a permeabilidade é muito baixa. Na própria fábrica da Braston, temos um gramado ali na frente de uns 5.000 metros. É grama. Deu 5 minutos de chuva, já está correndo água por cima. Então, essa teoria de que grama é o melhor para a permeabilidade do piso, não é. Então, o que acontece? Onde tem áreas desta forma mais fechada de solo, é necessário realmente ter uma subbase de pelo menos uns 15, 20 centímetros, porque é ali que vai ser guardado toda a água. Geralmente, os temporais que tem em São Paulo, bom, ultimamente estão diferentes, mas tinham temporais de 5, 10, 15 minutos no máximo. A ideia era essa, era guardar essa enxurrada inicial, guardar debaixo do piso essa água, depois a chuva dava uma maneirada, com o tempo aquela água ia se drenando naturalmente pelo solo e tudo ocorria bem. Se você põe um piso permeável, um solo difícil de absorção e coloca uma camada fina de pedrisco, ele vai encharcar, vai saturar em 5 minutos, então não adiantou muita coisa. Então, a necessidade é essa. O pessoal, hoje já dá para conversar isso. No início não, mas hoje o pessoal tem muito mais consciência e também a necessidade, porque o que nós vimos aí em São Paulo ultimamente é inundação para tudo que é lado. Dá para se resolver esses problemas, não apenas com umas camadas mais grossas de base, subbase de pedrisco, de pedra, como tubulões. A gente faz uma espécie de um poço de baixo que vai guardar milhares e milhares de litros em lugares críticos, né? Caso tenha uma rua que vem para cá, uma rua que vem para cá, todas vai num único lugar. Tem que ser absorvida essa água, ou pelo menos os primeiros 15, 20 minutos. Ia se evitar muito isso. Foi feito um estudo muito lá atrás que se fizéssemos 1 metro de calçada de largura em toda São Paulo, se economizaria mais de 20 piscinões. Isso é usado no mundo inteiro. Aqui ainda tem pessoas que não conhecem esse sistema, é incrível que pareça. Mas eu acho que devia ser um pavimento muito normal. Hoje já tem muitas outras fábricas, quer dizer, não é assim uma coisa exclusiva nossa. Teve uma boa aceitação, principalmente por causa do que eu disse, você consegue atender a todos os públicos, né? O engenheiro, que é prático, que é um custo, que é uma resistência e acabou, e que é o arquiteto, que ele quer uma coisa mais definida. Então a gente tem ouvido para os dois. O arquiteto é muito importante, que a gente lança coisas, às vezes mirabolantes, que às vezes, ao meu ver, é maravilhoso. Chega lá, eu tenho um arquiteto muito crítico e ele olha e fala, suma daqui com isso aqui. Tipo, ferrou. Então eu vou lá e desenvolvo. Então a ideia também é ter a crítica, né? Porque não adianta você fazer uma coisa muito legal, sustentável, mas feinha. Não adianta. Tem que ter os dois, tem que se virar dos seus pulos. Mas esse é o fator mais importante do piso permeável. Atualmente é esse, é você tomar muito cuidado com o assentamento e ter essa atenção com a base, subbase e escoamento natural da água. Fantástico, essa é uma dica, na realidade, um detalhe fundamental para fazer com que o sistema funcione adequadamente, né? Gilon, sobre o mérito da tinta, o que é importante olhar em relação à tinta na hora de fazer uma especificação sobre o lado técnico e, querendo ou não, o ambiental também? Olha, usar produtos o mais natural possível, né? Como eu disse, resgatando essa ancestralidade, né? E observando o que foi o que eu fiz.
o que acontecia antes e trazendo aquilo para hoje, né? Enfim, você olhar um pouquinho para trás, sabe? Ver o que tem de tecnologia esquecida lá atrás, que não é só na tinta, mas tem muita coisa que ocorria antigamente que hoje foi passando o tempo, foram surgindo novos produtos e foi se esquecendo, né? E é óbvio que as novas tecnologias vão propiciar coisas muito mais legais, como você mesmo disse, como a Carol estava falando, vem coisas interessantíssimas por aí, né, vindo da floresta, a questão de monetizar quem está lá na floresta, que é extremamente importante, né, Carol? E eu acredito que vem muita coisa realmente nova por aí. Porém, eu sinto uma necessidade muito grande de chamar atenção para as pessoas para que é necessário, utilize aquilo que é circular, como a Carol falou, né? Tente fazer um pouquinho da sua parte. Né? O Jorge falou agora da permeabilidade, né? A gente chamava isso de sumidouro, fazer um poço onde a água podia sumir e tal. Isso não é uma novidade, isso existe né? E hoje tenta se resgatar. Até tinha uma pergunta para você, como que o poder público vê isso? Né? Existe alguma norma? Né? Por que o poder público não passa a exigir que as calçadas sejam feitas com esse colchão de permeabilidade, né? Ou consumidor, enfim, algo que com certeza ia melhorar absurdamente a nossa situação. Sim. É questão de se adaptando. Eu estou achando que hoje o público está muito mais atento a isso. Há 20 anos atrás, como se era uma novidade, ainda o pessoal não queria levar a fundo isso. Queria ter um piso sustentável. Eu comprei um piso drenante em casa, penso um pouco na ecologia, tal, na sustentabilidade. Mas não, hoje está virando uma necessidade. Minha filha, inclusive, que tem 18 anos, ela é atenta a todos esses detalhes. Incrível, eu nunca olhei isso, papel no chão. Nossa, se eu fizer, se eu louco de fizer isso aqui com papel, estou morto. Então, ela é atenta a vários detalhes. Assim, ela, os amigos, conversam sobre isso. E eu acho que, como os alimentos têm hoje uma tabela que diz que aqui tem açúcar, aqui tem glúten, aqui tem sódio, os materiais de construção deverão ter isso também, porque você tem que ter esse ciclo, né? O que é o sustentável, o que é o reciclado. Será que é reciclado mesmo? Às vezes você lança um produto, eu estou tomando cuidado até para entregar os pisos, devido à atenção dos clientes. Falam, pô, você fala de ecologia e tal, mas o piso vem todo embrulhado em stretch. Poxa, eu tenho que achar uma outra solução. Já diminuímos bastante o stretch, estamos usando umas fitas super econômicas. Quando você falou da fécula de batata, são os protetores de piso. Nós usávamos protetores plásticos, mas pô, chegava na obra, eram centenas de protetores plásticos jogados na caçamba. E estamos de olho nisso aí. Então, essa proteção com a casca de batata vai dar certo. Vai dar certo. E isso não só para o meu produto, como para a cerâmica, para as tintas. As embalagens têm que ser de uma forma que dilua, né? A gente fez um teste há uns tempo atrás e estava diluindo muito rápido, não chegava não. Se chovesse, diluía no caminho. Então a gente está vendo um jeito de endurecer melhor isso. Mas tem as pessoas, os químicos que são especialistas nisso, que vão atender esses detalhes. Então, quer dizer, o periférico hoje é importante observar. Não só você ficar focado na sua indústria, mas sim, como é que ele vai chegar lá, como vai ser depois destruído daqui a uns 20 anos, onde vai parar isso, né? Com a tabela ambiental foi visto todo esse giro, né? É muito importante isso. É o pensamento do ciclo de vida, né? Você Sim. conseguir pensar de ponta a ponta essa solução. A gente está chegando no nosso tempo e eu tenho uma pergunta que eu queria que os três respondessem. Esse é um painel, mais uma vez, dentro da Arena Office, que está acontecendo aqui na House Decor, na Expo Revestir, mas também é um episódio do podcast O Futuro das Cidades. E a gente sempre conclui o episódio com a pergunta: o que para você é o futuro das cidades?
Então, diante de tudo que a gente conversou, de todo esse brainstorm que a gente fez, essas reflexões ricas, eu queria ouvir de você, Odilon, da Carol, do Georges, para vocês, o que vocês desejariam para esse futuro, pensando sobre os materiais, sobre tudo que a gente pôde conversar ao longo desse painel. Eu vou tentar resumir numa palavra só. É conscientização do consumidor. Isso que vai fazer com que as cidades perdurem e de forma melhor. Não vou conseguir resumir numa palavra só. Fiquei pensando, o que eu quero para a cidade? Meu Deus do céu, é tanta coisa, né? Mas eu acho que, assim, tem uma história que você falou, né? O que o governo está fazendo, que não está conversando com pessoas como Braston e todas as, né, essa inteligência da gente não ter mais, que o governo sabe, né? Sim. Então, assim, né, o que está faltando para, né, então o que eu gostaria da cidade é isso, que o governo começasse, né, prefeitura, começasse a de fato aplicar os conhecimentos que já estão aí e que a gente consiga de alguma forma, e aí todos nós juntos temos que estar nessa história, né, desde quem está na consultoria, os fabricantes, consumidores, educação, né? Todos nós temos que estar nessa história. Poder público. O poder público, obviamente. Qual que é o trick, assim, da gente mudar o preço para valor? Né? Como que a gente faz para a gente transformar tudo isso que a gente está falando no nível de valor e não de preço? Para a gente poder começar a viabilizar tudo isso com mais acessibilidade, né, para todas as esferas, né, desde um edifício público até facilidade de precificação, incentivos, para os valores começarem a ser mais acessíveis e parar de ficar com essa história de que é mais caro, sustentabilidade não é mais cara. A gente está falando de problemas aqui, então essas externalidades têm que entrar na conta da cidade para a gente tomar decisões, né? Então, eu tenho esse sonho de telhados verdes, de ver a cidade com um monte de árvore, de ter mais espaço na calçada, né? Menos gente caindo, pessoas com lugar na rua sentadas felizes. O meu sonho ele é bem extenso, dá para fazer um filme. Mas bem possível, e né? é bem possível. A gente está nessa, né? Estamos nesse caminho para isso acontecer, né? Georges, e para você? Bom, como o meu caso é pavimentação, eu gostaria muito que o poder público prestasse mais atenção, não apenas na minha indústria, como de várias outras pessoas, que nós temos soluções. Nós pensamos todos os dias como melhorar a cada dia mais o tráfego desse material, a resistência dele, a cor, porque cada bairro de São Paulo, por exemplo, tem a sua particularidade, né? Pacaembu tem as suas subidas, suas descidas, tem bairros que são planos, então bairros planos, um piso de uma certa forma, mais comprido para dar mais estabilidade, o pessoal que anda com carrinho, skate, essas coisas. Um lugar que tem muita subida, descida, pavimentos menores, as cores, pode fazer cores especiais para determinados bairros. Dá para fazer uma coisa bacana, como foi feito no Oscar Freire, já faz uns 18 anos, quando nós fizemos. O arquiteto escolheu o tamanho, escolheu a cor, as pedras, e nós desenvolvemos uma mistura que suportasse o tráfego intenso de pessoas. Então houve uma combinação que o arquiteto desejava, a espessura, a largura, o tamanho de tudo, foi pensado inclusive o menor desperdício possível para não ter cortes, por isso que o tamanho das placas lá são tão especiais. Mas toda essa combinação lá foi tão perfeito, poderia ter isso ocorrer mais vezes em outras ruas tão importantes quanto do Oscar Freire, quanto outras, né? É por aí. Escutar um pouco mais a gente, acreditar que é para dar certo. A gente não tem essa cobiça de querer agarrar tudo. Não. Inclusive dividir isso aí. Para cada setor, todos trabalharmos juntos e ter um custo bom, porque afinal, quem paga? É a gente, né? Mais ou menos. Eu gostaria de agradecer imensamente. Eu acho que a gente trouxe aqui uma reflexão sobre conexão, sobre trazer a cidade mais próxima da natureza, mais próxima das pessoas, comunicação, educação, foram tantos conceitos importantes dentro de um tema que é materiais sustentáveis, porque ele acaba
né, se esbarrando em todas essas temáticas e precisando de todas essas questões serem tratadas para que a gente consiga chegar num futuro melhor para os nossos espaços, para os nossos ambientes. E eu queria mais uma vez agradecer imensamente a você que acompanhou esse nosso painel, esse nosso episódio do podcast. Não deixe, mais uma vez, de seguir as nossas mídias sociais, da Office Connection, do podcast O Futuro das Cidades. E espero que você nos acompanhe nos próximos encontros também, dentro do painel da Arena Office. Muito obrigada. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.